O assunto agora é a falta de chuva lá no Rio Grande do Sul, que tem prejudicado o plantio da soja. A semeadura do grão atingiu 88% da área gaúcha, de acordo aí com a Emater. Eu converso agora com o Alencar Paulo Ruggeri, que é diretor técnico da Emater lá do Rio Grande do Sul. Ele já está ao vivo aqui com a gente. Oi, Alencar, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, Pedro. Bom dia aos telespectadores. É uma satisfação nós podermos estar conversando com vocês e levando as informações sobre as condições do Rio Grande do Sul. Agora, Alencar, satisfação toda nossa. Obrigado aí pela sua participação. E o tempo seco tem desanimado os produtores, né? Qual a situação neste momento aí no Rio Grande do Sul? Na verdade, Pedro, assim, eu como técnico, minha menor preocupação é os 88% do plantio. E sim, a condição climática que nós estamos tendo, que tem dificultado, então, a conclusão do plantio. Quer dizer, nós temos um parque de máquinas bastante considerável, falta é chuva para que nós possa concluir o plantio, esses 4%, 5% que está de diferença dos outros anos. Isso para nós no estado seria muito ágil se houvesse o retorno das chuvas. Quer dizer, nós estamos numa situação bastante difícil em consideração à condição climática atual. Então, essa é a nossa percepção nesse momento. Agora, em conversas aí com os produtores, né? Qual que é o cenário daqui para frente? Como é que eles estão olhando daqui para frente essa questão da falta de chuva? Qual que é a cautela aí, né, quando o produtor entra na lavoura? Você sabe, Pedro, que o produtor, a agricultura e a indústria a céu aberto, aqui no estado nós temos essa característica de ter alguns períodos com dificuldade. Então, como você está num período de dificuldade de chuva, há sempre uma apreensão muito grande por parte dos produtores, além de ter já cenários com dificuldade maior em função do período que nós estamos passando com falta de chuva, temperaturas altas, ventos. Então nós temos uma evaporação bastante grande e isso traz uma apreensão e já perdas em alguns pontos do estado que são condições que nos preocupam em função da condição que nós temos nesse momento. Isso de alguma forma já provoca atraso na janela de plantio ou é um pouco cedo para falar sobre isso, Alencar? Na verdade, a nossa janela de plantio aqui ela não teria essa dificuldade imposta, certo? Como outras regiões do país, nós temos uma janela bastante grande, então a nossa preocupação é efetivamente o volume de chuvas que nós tivemos até agora, tem dificuldades de chuvas para concluir essa questão do plantio. Eu falo, nós ainda estamos dentro de uma janela adequada, não é o ideal, mas é adequada, e aí depende das condições futuras para nós termos, foi bom ou foi ruim. Então essa é a preocupação que nós temos, que não há uma chuva uniforme, bem distribuída no estado inteiro. Tem chovido em alguns pontos, em outros não, então nós estamos num momento apreensivo. Agora, quais medidas, né, os produtores podem adotar para diminuir essa evaporação aí do solo, né, da água do solo e manter aí a umidade para dar sequência aí aos cultivos? Pedro, aí nós entramos numa questão eminentemente técnica. Hoje, quando nós temos uma condição hídrica nesse formato, nós não temos o que fazer. Por isso que a atividade agrícola ela é um sistema. Aí você tinha que ter planejado ter uma boa palhada, uma boa cobertura de solo, certo? Aonde aqueles locais que é possível nós termos irrigação. Então, a atividade agrícola é uma empresa que você tem que ser extremamente eficiente, porque quando nós temos os problemas, eles não têm uma solução. Eu não posso ir comprar no mercado ou qualquer outro local a solução desse problema, porque ele está estabelecido. Então, nós precisamos sim ter um planejamento, termos uma gestão da atividade e um profissionalismo bastante grande para ter sucesso. Quer dizer, esse é um momento que aqueles produtores que trabalham com esse tripé têm uma tranquilidade um pouco maior ou uma apreensão um pouco menor. Outros fatores, né, podem prejudicar os cultivos, né, além da questão do tempo seco, né? Quais outros fatores também podem prejudicar o andamento da produção, né, os tratos da produção? Na verdade, Pedro, assim, quando nós temos uma condição
com esse déficit hídrico, o manejo adequado que tem para plantas daninhas, enfim, todos os tratos culturais que devem ser feitos, eles têm então uma dificuldade, um atraso, e isso causa impacto. Esse impacto poderá ser não representativo ou poderá ser representativo, depende da dimensão que isso tem tomado. Repito, nós estamos num momento com bastante preocupação em relação a esse cenário de chuvas, quer dizer, a tendência do retorno de uma chuva generalizada no estado em bom volume, ela nos deixa apreensivos e preocupados também para que a gente possa resolver ou amenizar essa situação e dar tranquilidade aos produtores, visto que o plantio ele tem sido bem feito. Nós vemos de uma boa safra de soja, bons preços, e também uma boa safra de trigo. Inclusive, hoje nós estaremos às 10 horas fazendo a divulgação desses números da consolidação da safra de inverno. Então, o produtor está fazendo muito bem a parte dele. Então, as dificuldades, teve alguns atrasos em termos de insumos, mas de modo geral, assim, isso não causou grandes impactos, de modo geral, repito. Claro que questões pontuais, elas sempre ocorrem, mas isso em 6 milhões de hectares, nós temos que ter sempre uma questão da forma geral, global, para que a gente possa fazer, então, uma bela de uma safra, também agora, dependendo das condições climáticas. Com certeza. Alencar, quero aproveitar a sua participação aqui para falar também como está o cenário de outras culturas, como o milho e também o arroz. Na verdade, a nossa maior preocupação que nós temos nesse momento, Pedro, é na cultura do milho, onde essas perdas estão consolidadas. Nós temos municípios, principalmente na região do Jacuí, ali do Alto Jacuí, que para que todos tenham noção, é a região ali de Nome Toque, certo? Onde temos a Expo Direto Cotrijal. Então, é uma região que tem um potencial sempre muito grande e nós estamos com bastante dificuldades, com perdas significativas em alguns municípios na cultura do milho, em função dessa má distribuição das chuvas, e aí nós temos essa dificuldade. O arroz, se para a questão das culturas de sequeiro, a falta de chuva ela prejudica, no arroz, como dizem os arrozeiros e os técnicos, o que o arroz quer é água no pé e sol na cabeça. Então, hoje nós temos uma situação favorável, enquanto nós temos essa situação colocada no estado do Rio Grande do Sul. Você falou há pouco sobre a questão do milho, né, que já tem perdas generalizadas em algumas regiões, já que são perdas consolidadas, melhor dizendo, né, já dá para ter uma noção mais ou menos do que essas regiões já tiveram de prejuízos? Olha, são números bastante consideráveis, é preocupante nesses municípios. Nós não podemos dizer ainda a nível de estado que isso representa, mas quando você chega a nível de propriedade, você tem aí produtores que perderam toda a produção, mas nós temos que fazer uma avaliação a nível de estado, e isso ainda é um pouco cedo que a gente possa ter esse recorte do estado. Nos preocupa porque é uma região bastante produtora, além de outras regiões, não é essa, mas essa é que tem apresentado as maiores dificuldades em relação à cultura do milho, que agora está se fazendo os proagros. Nós temos feito levantamentos na Emater. Sexta-feira nós tínhamos 63 municípios que tinham informado perdas. Então, nós estamos preocupados com essa situação e buscando alguma forma de poder auxiliar os produtores para que possa ainda, nós estamos numa condição de plantio ainda, de replantio. Então, é um momento, de forma bem resumida, bastante apreensivo que nós temos no estado do Rio Grande do Sul em função das condições climáticas. Tá certo, Alencar, muito obrigado pelas suas informações, agradeço aqui, atualizando o nosso produtor do Rio Grande do Sul e também de todo o Brasil sobre a condição as condições que estão as lavouras aí na região sul para o milho, também para a soja e também a questão do arroz. Hoje, lembrando, o Alencar já disse há pouco sobre a questão do trigo também, que a Emater vai apresentar aí o estudo, né, a finalização aí do estudo, do balanço da safra aí de trigo que teve no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Às 10 horas, né, Alencar? Às 10 horas. Perfeito, então. Muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. Um bom ano para você, um excelente fim de ano aí para todo o pessoal da Emater. 2022 a gente volta a conversar, ou ainda esse ano aí com mais informações para o pessoal aqui do sul do país. Um abraço, até mais.
Grande abraço e à disposição a todos aí. Valeu.